A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o poder. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aquele que era, que é e que há de vir. Ele tem todo o poder. E é por Ele que nós estamos aqui. Porque Ele nos atraiu. Ele nos amou primeiro. E nos chamou para o reino de luz, para o reino do seu amado. E nós glorificamos o nome do Senhor. Nós adoramos o nome do Senhor. Nós já estamos vivendo a vida eterna com Deus, a vida abundante que Ele tem para nós, amém? Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Eu queria que vocês abrissem a palavra de vocês, a palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler o versículo de número 6 e o versículo 13. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo de número 13. Amém? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o versículo de número 13. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma oração nesse momento. Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Eu não tenho dúvidas, Pai, que o Senhor nos trouxe nessa noite para ouvir a Tua voz, para nós engrandecermos o Teu nome. Nós nos rendemos a Ti, Pai, e eu peço que o Senhor fale com cada um aqui presente nessa noite. Que o nosso coração seja um coração quebrantado para ouvir a Tua voz. Que nós possamos sair diferentes nessa noite. E que o Teu nome, Pai, seja glorificado. O Teu nome tem todo o poder. Nós nos rendemos a esse nome que é sobre todo nome. Nós oramos, pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Gente, queria desejar para vocês, como os súditos faziam antigamente aos reis, né? Vida longa. E eu quero te desejar nessa noite vida longa. Eu conheço uma pessoa, conhecia na verdade, né, porque vocês vão entender a história que eu vou contar aqui, que ela foi promovida no trabalho dela. Ela recebeu uma promoção muito interessante, muito legal, e ela falou as seguintes palavras: a partir de hoje, eu vou começar a viver. A partir de hoje, eu vou viver verdadeiramente. E por incrível que pareça, gente, ela indo para casa, no mesmo dia que ela falou essas palavras, estava com a sua motocicleta, e numa curva da rodovia, um carro veio na contramão, e bateu na moto, atropelou a moto, atropelou ele caiu e veio a óbito. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas nós conhecemos, talvez ao nosso redor, na nossa família, amigos, que falam: eu quero viver a minha vida, eu estou vivendo a minha vida, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero viver a minha vida. E é interessante como a Bíblia, ela fala sobre caminhos de morte e caminhos de vida. A Bíblia fala de morte e de vida.
No Antigo Testamento, na renovação da aliança, Deus falou para o povo: olha, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. E eu proponho que você escolha a vida. Deus fala do seu povo: escolha a vida para que você viva. Jesus, no Novo Testamento, ele falou: olha, eu vim para que vocês tenham vida. E para que vocês não tenham uma vida normal, para que vocês tenham muita vida, para que vocês tenham vida em abundância. E a gente vê Paulo, aqui na carta aos Romanos, falando sobre vida e sobre morte também. O que verdadeiramente é esse morrer que nós vimos aqui no texto? O que Paulo está querendo falar, gente? O que Paulo está querendo falar? Olha, se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se vocês viverem do Espírito, vocês vão viver. Paulo, ele está falando não de uma morte física aqui nesse texto. Paulo, ele está falando sobre a morte eterna. Se você viver segundo a carne, você vai morrer eternamente. Talvez você não morra fisicamente, talvez você morra com 100 anos de idade. Deus tem a sua senha, né? Você tem a senha aí, né? Não sei se vocês sabem, mas você tem a senha. Uma hora a sua senha vai chegar. Mas isso não importa. Importa é que nós precisamos entender e nós precisamos nos preocupar em que tipo de vida nós estamos levando. E olhar ao nosso redor para que nós possamos viver. A minha esposa é testemunha. Toda vez que a gente vai num velório, a primeira pergunta que eu faço: foi com Cristo ou sem Cristo? Gente, por que a pessoa que vai sem Cristo, né, que não tem a convicção de Jesus no seu coração, a Bíblia fala que ela vai morrer eternamente. Então, veja bem, o que é viver segundo a carne? Que Paulo fala: se você viver segundo a carne, você vai morrer. O que é viver segundo a carne? Viver segundo a carne é viver guiado pelos seus desejos. Viver segundo a carne é fazer a minha vontade. Viver segundo a carne é fazer aquilo que eu acho que é certo. Gente, nós precisamos entender uma coisa que a Bíblia fala: nós não sabemos nem como pedir a Deus, nem como orar a Deus. É por isso que nós somos templos do Espírito Santo e Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E Jesus nos ensina: olha, Pai nosso, que não seja feita a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Jesus, ele falou: aquele que quiser me seguir, o que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha e me siga. A Bíblia fala que há caminhos, existem caminhos que parecem direitos para o homem. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Mas o fim deles são caminhos de morte. Então a pergunta para nós, como parte introdutória da mensagem, a pergunta para nós nesta noite é a seguinte: como nós estamos vivendo? Como você está vivendo? E uma coisa você pode entender, porque Deus, Ele nos chamou. Nós estamos aqui nessa noite porque Deus nos ama. E Deus quer, talvez, corrigir algumas rotas da nossa vida. Mas Deus nos ama porque nós estamos aqui ouvindo a palavra. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui porque fomos atraídos pelo Senhor. Como nós vamos saber então? Como é que você consegue identificar aí no seu coração se você está vivendo o caminho da vida ou se você está trilhando o caminho da morte? Como nós conseguimos observar isso? E se estivermos no caminho errado, como nós mudamos a nossa rota?
E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Qual é o primeiro aspecto que nós vamos perceber, gente? Que nós estamos com vida. Qual é a primeira coisa que você vai analisar? Olha, isso aqui, eu tenho convicção disso, então eu estou na vida. Está em Romanos, no capítulo 8, que nós lemos aqui, no versículo 1. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, é uma coisa simples. A primeira coisa para você ter vida de verdade é estar com Cristo. E a Bíblia fala que é estar com Cristo, estar em Cristo. Então, gente, não adianta a gente ser bonzinho. Não adianta a gente fazer caridade. Não adianta a gente ser religioso. Não adianta você fazer tudo certo. Não adianta. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque a raiz do pecado, ela está aí dentro do teu coração. Você já nasceu com ela. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós precisamos estar com Cristo, porque Jesus Cristo, Ele nos livra da culpa do nosso pecado. Gente, eu não nasci crente, eu era de família católica, como eu já falei para vocês em outras pregações, eu já estudei para padre, né? E a minha vida foi seguindo, e eu sempre tinha uma tristeza no meu coração, sempre tinha uma tristeza. Quando Cristo me encontrou, o brilho do olhar mudou, a perspectiva mudou, a culpa daquele pecado que eu cometia, dos pecados que eu cometia, eu sentia que Cristo já tinha levado na cruz do Calvário. Como é bom o primeiro amor, né? Como é bom, gente, você estar apaixonado por Jesus, você querer sair correndo e falar de Jesus para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer a Jesus também. E olha, quem está escrevendo isso, quem está escrevendo essa carta aqui é o apóstolo Paulo. E Paulo, ele declara na carta que ele era fariseu, ele era guardador da lei. A Bíblia fala que ele era irrepreensível em guardar a lei, ele conhecia a lei de Deus. Mas ele chegou a um ponto, gente, de falar o seguinte, ele falou, olha, eu sei que a lei é boa, porque a minha mente, ela olha para a lei, e ela fala assim, nossa, é uma lei muito boa, é santa, é justa. E aí ele fala o seguinte no capítulo 15 do capítulo 7, no contexto desse tema que nós estamos passando, ele fala assim, o que eu faço, veja se você não está fazendo isso também, o que eu faço eu não entendo, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu acho que a lei é boa, porque eu consinto com ela. De maneira que agora já não sou eu quem faço, mas sim quem é que faz? O pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Pois eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Quantas vezes eu tive essa dúvida e essas mesmas colocações que o apóstolo Paulo. Ora, se eu não faço o que eu quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei que em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois que segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei nos meus membros, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está com os meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, aí nós vemos o texto que nós lemos. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa
culpa que nós sentimos, às vezes quando nós pecamos, sim, é o arrependimento, são as falhas, e Cristo nos leva de volta, mas nós precisamos, antes de mais nada, gente, nós precisamos estar em Cristo. Porque o que Paulo declara? Para que serve a lei, gente? A lei, ela serve para você saber, para você perceber que você não consegue ser salvo por você mesmo. Eu olho para a lei e eu vejo que ela é boa, mas eu não consigo guardar essa lei. Então Jesus veio, guardou a lei por mim e morreu na cruz pelos meus pecados. E hoje Ele me deixa justo diante de Deus. Isso que é justificação, é você estar em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo Jesus, porque só Ele, é só através dEle que nós conseguimos ser salvos. É só através dEle que nós vamos conseguir as nossas vitórias. E quantas pessoas, gente, quantas pessoas estão vivendo uma vida deliberada no pecado? Quantas pessoas estão vivendo em adultério? Quantas pessoas estão vivendo em fornicação? Quantas pessoas ficam presas e vivem presas em pornografia? Quantos amigos, quantos familiares, quantas pessoas queridas indo para a morte. Indo para a morte, gente. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque uma vez que tudo acaba nessa terra, ou nós vamos com Cristo, ou nós vamos viver para Cristo, ou nós vamos morrer eternamente. Lá no fundo, gente, lá no fundo as pessoas, às vezes que cometem os erros, elas sabem que elas estão erradas. Elas sabem que elas estão erradas. Mas como fala o pastor Augusto Nicodemos, a humanidade ela não precisa de remendo. A humanidade não precisa de remendo, a humanidade precisa de ressurreição. Nós precisamos nascer de novo, a humanidade precisa nascer de novo, por isso que Jesus falou, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Deus nos livra da culpa do pecado, e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu te pergunto, você está em Cristo? Você está em Cristo, você está com Cristo, é só Ele que pode te livrar, é só Jesus que pode te livrar. Eu queria que você abrisse, para a gente passar para o segundo aspecto aqui, a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 9, versículo, 1 João 4, desculpa, versículo 9 e 10, 1 João capítulo 4, olha só o que fala a palavra do Senhor. Versículo 9 e versículo 10, que fala assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, no quê? Em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. É só por meio de Cristo, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. E em 1 Pedro 2,24, nós vemos também a palavra de Deus que fala assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras, vocês foram sarados. Só Cristo consegue nos dar vida. Então a primeira coisa, você está em Cristo? Está em Cristo? Amém? Todos estão em Cristo? Você consegue entender o que Deus está colocando no nosso coração sobre a nossa responsabilidade de sermos agentes do Senhor Jesus para a pregação do Evangelho? Hoje nós estivemos aqui no culto anterior do Soul, e uma frase ela marcou o meu coração, que foi:
Você precisa de coragem e ousadia para viver aquilo que Cristo tem para a sua vida. Você precisa de coragem e ousadia para que você viva aquilo que Cristo tem para a sua vida. Nós precisamos transmitir a luz de Cristo, gente. Nós precisamos pregar. Deus vai te usar, Deus quer me usar, Deus quer nos usar para levar vida. Vida às pessoas, vida à nossa família, vida aos nossos amigos. Nós precisamos orar, pedir oportunidades a Deus. Senhor, me dá oportunidade, Pai, para falar de Ti. Abre os olhos, salva, meu Deus. Eu quero ver a minha família viva. Eu quero ver a minha família vivendo contigo. A nossa responsabilidade, gente. E agora o segundo aspecto para que a gente analise. Eu estou com Cristo? Sim, amém, glória a Deus, Senhor, eu estou contigo. Mas o segundo aspecto, ele é relacionado ao primeiro. Romanos, capítulo 8, nós temos aqui, versículo de número 13. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer com isso que se você está em Cristo, mas você não tem uma vida de santidade, você pode estar enganado. Gente, não adianta a gente dizer que nós fazemos tudo pelo Senhor, nós temos Cristo no nosso coração, mas nós levarmos uma vida que não condiz com o que o Espírito Santo que mora dentro de nós pede para a gente fazer. A gente às vezes se confunde com essa questão da salvação. Uma vez salvo, sempre salvo? Não, Deus nos chamou, Deus te chamou e Deus me chamou, sabe para quê? Para a santificação. Se você diz que é de Cristo, se nós dissermos que somos de Cristo, mas levarmos uma vida que não condiz com a sua palavra, nós podemos estar trilhando o caminho do abismo. Nós podemos estar trilhando o caminho do abismo. Sabe por quê? Muitas vezes, gente, eu já caí nessa também, nisso que eu vou falar para vocês. A gente tem um sobe e desce espiritual. Às vezes nós estamos lá em cima e parece que nós vamos flutuar no Senhor, e na semana seguinte nós estamos lá embaixo, estamos desanimados, estamos tristes, abatidos, parece que a nossa oração não chega até o céu. Então, não adianta, gente, não adianta como aquele filme Prova de Fogo, o rapaz chegar em casa e quebrar o computador, porque ele não queria mais cometer nenhum tipo de pecado. Não adianta você se automutilar, você se autoflagelar. Gente, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa para vocês, olha só. No começo da minha conversão, eu lembro, no começo da minha conversão, eu estava cheio de Deus, eu estava cheio do Espírito Santo, mas eu tinha um pecado que volta e meia ele me perseguia. E teve uma noite que aconteceu algo interessante, extraordinário, porque eu estava tão irritado comigo mesmo, porque eu tinha cometido aquele pecado, que eu peguei, e eu não era casado com a Suelen ainda, tá? Morava sozinho na cidade de Mauá. Eu peguei um cinto, e eu comecei a me bater com o cinto. Falei, mas esse cara está doido, porque, gente, a carne, é o que Paulo está falando, a carne, ela te puxa, ela te inclina para o pecado. E sabe o que Deus falou comigo naquela noite, gente? Para que eu pudesse vencer esse pecado e tivesse uma constância um pouco maior espiritual. Evaldo, não é você que vence. Não é pelas suas forças que você vence. Olha o que a palavra de Deus ela fala. Pois segundo a carne morrer, mas se pelo Espírito, o Espírito Santo que está dentro de você é que vai te dar forças para você vencer.
Enquanto a gente tenta pelas nossas próprias forças, pela nossa vontade, nós vencermos, nós querermos vencer, nós não vamos conseguir. E naquela noite, uma palavra entrou no meu coração, gente. Rendição. É quando você se prostra diante de Deus e você fala: olha, Pai, eu de fato, eu não consigo vencer. Toma conta da minha vida, toma conta do meu ser. Eu não quero mais cometer esse pecado. Eu quero te adorar, eu quero te agradar, eu quero alegrar o seu coração, me ajuda. Gente, como Deus é bom, como Deus é fiel, porque daquela noite em diante, Deus virou uma chave na minha vida, porque você e eu, nós precisamos nos render à ação do Espírito Santo. Nós temos Cristo na nossa vida. Agora, como que nós vamos viver uma vida de santidade se nós não nos rendemos a Ele? Não basta a gente levantar a mão e dizer: eu sou de Cristo. Você precisa, eu preciso me render a Jesus. Nós falamos ontem, Deus tem um quadro pintado para a sua vida, mas você precisa se render para viver os planos que Deus quer que você viva, né? Nós precisamos, gente, nós precisamos, para viver em santidade, nós precisamos resolver a raiz. Você precisa ir lá na raiz, você precisa de rendição. Como eu ouvi uma vez o pastor Josué Gonçalves falando assim: gente, nós não podemos tratar uma doença grave tomando dipirona. Você precisa ir no médico especialista e tomar o remédio certo para você atacar essa doença, para que ela seja definitivamente eliminada da sua vida. Nós precisamos nos render a Deus. O que você faz então? O que você faz? O que eu faço então, Evaldo? Confesse a Deus. Confesse, meu irmão. A primeira coisa para você ser curado, para esse câncer ser extirpado da sua vida, é você se render e confessar. Olha o que a palavra de Deus ela fala lá em 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É necessário, gente, nós chegarmos a Deus e falarmos: Senhor, salva-me de mim mesmo, como diz a música da Luma Eupídio, né? Não sei falar muito bem o nome dela, é isso aí mesmo, né, gente? Liberta-me de mim, Senhor. Você precisa disso, gente. Nós precisamos confessar, nós precisamos nos render a Deus, e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E para finalizar, o último aspecto que eu queria colocar para vocês aqui, está em Romanos capítulo 8, versículo 11, que fala assim, ó: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Talvez a gente tenha vindo hoje no live, né? Talvez alguém esteja assistindo a pregação, esteja vivendo mais na carne do que no Espírito. E eu quero que você saiba uma coisa, gente: Deus não se esquece de você. Deus não te abandona. Quando você é atraído para ouvir a palavra de Deus, sabe o que o Senhor quer fazer? Ele quer te dar vida novamente. Gente, como é lindo e maravilhoso isso.
Eu não sei se você já chegou em algum momento da sua vida de tristeza, de abatimento, de estar prostrado realmente e de pensar, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus não vai ter misericórdia de mim. Eu acho que eu não sou um escolhido de Deus. E quando a gente fala isso, Deus, Ele vem de uma forma extraordinária, levanta o nosso coração, levanta a nossa vida, nos vivifica novamente e fala assim, eu te escolhi, você é meu, você não é merecedor realmente, mas eu te escolhi e eu te amo incondicionalmente, e você vai se levantar e você vai vencer. E essa é uma palavra para você nessa noite, você vai vencer. Deus vai te vivificar novamente, Deus vai te dar vida novamente, Deus vai te fortalecer novamente, Deus não vai te desamparar e nunca vai te desamparar. O que nós fazemos muitas vezes, pela dureza do nosso coração, é abafar a ação do Espírito Santo, é entristecer o Espírito Santo, é às vezes extinguir o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo dentro da nossa vida, mas Ele habita dentro de você. E quando você se prostra, quando você confessa, quando você se rende, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai desprezar. Gente, nós precisamos estruturar a nossa casa na rocha verdadeira, para que os ventos que venham daqui para frente, pode vir ventania, pode vir vendaval, mas você fica ali firme, inabalável. Deus quer usar pessoas fortes, pessoas que edifiquem a sua vida na rocha verdadeira que é Jesus. Isso não significa que nós não vamos falhar, não significa que nós não vamos pecar, não significa que você não vai tropeçar, mas na sua vida e na minha vida vai ser um acidente isso. Não vai ser uma prática. Deus quer isso, gente. Nós, juventude, nós precisamos ganhar Santo André para Jesus. Gente, nós precisamos sair, nós precisamos encher essa casa. Pessoas estão morrendo, não fisicamente, estão morrendo espiritualmente, e vão morrer eternamente, é isso que a palavra de Deus está falando. Mas Deus pode dar vida através de Jesus, Ele nos vivificará. Não tema a morte, não tema isso, Deus está com você, Deus está com você, Deus está conosco. E eu queria te falar uma coisa, como que você pode manter isso, gente? Como é que você pode manter isso? Como que você pode manter uma comunhão com Deus? Como que você pode estar conectado com o Senhor? Como que Ele pode vivificar o seu coração? Ele te chama para essas programações, Ele te chama para o live, Ele te chama para o culto. É bom, é legal, né? Nós vamos ter sábado que vem aqui o Summer Live, vamos fazer um culto extraordinário. Vamos fazer um culto extraordinário lá na praia, com certeza, em nome de Jesus, nós vamos quebrar cadeias naquele lugar. Deus nos vivificará cada dia mais, porque nós estamos unidos. Nós estamos vivendo em unidade com Cristo, e Cristo está conosco. Para que temer? A palavra de Deus, ela fala, nós vamos ler daqui a pouco. O que vamos temer, gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos edificar a nossa casa na rocha. Como que a gente mantém isso, gente? Como é que a gente mantém isso? Você vem para o culto, você vem ouvir as programações, você está conectado com o Senhor, você vem para a escola bíblica. Mas eu queria te falar uma coisa, só isso não basta. Só isso não basta. Eu queria te perguntar, como é que está a tua vida devocional? Como está a sua vida com Deus? Eu sou casado com a Suelen, 18 anos. Ela me conhece, e eu conheço ela. Eu conheço às vezes o respirar dela. Eu conheço quando ela está triste.
quando ela está alegre. Eu conheço a minha esposa porque eu vivo com ela todos os dias. E ela me conhece. Às vezes, gente, uma respirada diferente, ela já sabe o que está acontecendo. Porque nós vivemos juntos. Como que você vai vencer se você não conhece verdadeiramente o Deus que você serve? Como que você vai deixar de ser enganado se você não conhece aquilo que Ele está falando para você aqui? Gente, é desafio que eu vou fazer para vocês aqui. Eu vou fazer um desafio, vamos lá. Meia hora por dia. Se tranca no seu quarto. Liga um louvor. Fala com Deus. Se derrama na presença de Deus. Abre a Bíblia. Veja o que Deus está falando para você. Converse com Ele. Tenha intimidade com Ele. Tenha comunhão com Ele. É só assim que nós vamos vencer, gente. Com relacionamento e conhecendo Deus que a gente serve. Nós não podemos, gente, terceirizar a nossa fé. Eu preciso conhecer verdadeiramente a Deus. E você só conhece a Deus com intimidade com Ele. É muito bom, gente, nós estarmos aqui unidos, é muito bom estarmos aqui, mas o desafio hoje para nós é estarmos em comunhão maior com o Senhor, estarmos mais com o Senhor, conhecermos mais a Deus. Se você conhecer mais a Deus, Deus vai te usar. Deus vai te usar para falar lá com o seu colega. Deus vai te usar para falar lá com o seu vizinho. Deus vai te usar para falar com o seu marido. Deus vai te usar para falar lá com a sua família. Para quê? Para levar vida. Você conhece o autor da vida? Conheço, eu sei que Ele pode dar vida. As promessas de Deus, quando verdadeiramente o Espírito Santo está dentro de você aí, como Ele está, eu creio, e como está aqui no meu coração, está toda ela no capítulo 8, e é o desafio para você refletir em casa, mas vamos ver. Ele nos livra da culpa do pecado, Romanos 8:1. Ele nos inclina, o Espírito Santo, quando Ele mora dentro de nós, Ele nos inclina para as coisas de Deus, para agradar a Deus, Romanos 8:5. Ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, Ele nos chama de filhos de Deus, Romanos 8:14. Ele nos vivifica, Romanos 8:11. Nós somos amados de Deus, Romanos 8:16. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é herdeiro de Deus, você é filho de Deus, você herdou a herança do Pai. Você foi chamado de filho por adoção, e você recebeu a mesma herança, você é co-herdeiro com Cristo. Ele intercede por nós, versículo 26, Ele nos chamou, Ele nos deixou justos diante de Deus, sem nós merecermos, e Ele também nos glorificou diante de Deus, versículo de número 30. Por que nós vamos temer então, gente? Vamos concluir aqui. Por que nós vamos temer? Nós temos aflições, nós temos medos, nós temos temores. Agora, sabe o que esse texto conclui no versículo 31? O que fala o versículo 31, gente? O que diremos, pois, então, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, pensa nisso, se Deus é por nós, quem será contra nós, gente? Quem será contra você? Ninguém vai ser contra você. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas essas coisas?
nós somos herdeiros de Deus. Eu queria agora fazer um desafio para você. Fica de pé um pouquinho, vamos lá, vamos encerrar por aqui. Diante de tudo isso que a gente ouviu, o que a gente vai fazer? Essa decisão é sua, tá? O que você vai fazer diante de tudo que você ouviu? E eu penso que todas as vezes que a gente vem para um culto, seja no live, seja num culto regular, eu creio que Deus, lá intimamente, Ele faz uma mesma pergunta todos os cultos, que é assim, ó: o que queres que eu te faça? Deus está te perguntando nessa noite assim: o que queres que eu te faça? Diante de tudo que nós ouvimos aqui, o que você quer que Deus faça para você? Sabe que eu queria que você pedisse agora? É o seguinte: Senhor, abre os meus olhos espirituais, Pai. Abre os meus olhos espirituais, porque eu quero te ver, Senhor. O Senhor conhece as minhas aflições, o Senhor conhece os meus medos, os meus temores, mas hoje eu me rendo e eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver o Senhor. Qual é a nossa resposta diante disso tudo, né? Que eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. E dizer como o apóstolo Paulo disse: Senhor, já não sou eu mais quem vivo, Pai. É o Senhor Jesus que vive em mim. Senhor, viva em mim. E eu quero viver a vida que o Senhor tem preparado para mim. Se você nessa noite quiser agora se render a Deus, mas se você quiser se render, é a pergunta para o Senhor. Eu quero que nós estejamos em unidade nesse momento. Eu quero que você venha à frente para nós orarmos. Gente, o altar é um altar de milagres. O altar é um altar de cura. Se você quiser se render, se você quiser se prostrar diante do Senhor, entregar o seu coração, dizer: Senhor, hoje eu entendi a Tua palavra e eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor, mas eu preciso que o Senhor me ajude, Pai. Eu preciso que o Senhor esteja comigo, meu Deus, porque eu não quero mais viver essa vida de morte. Eu não quero mais viver essa vida, ó Deus, que não te agrada, essa vida que te prejudica, essa vida que me atrapalha na minha caminhada, me atrapalha na minha caminhada cristã. Oh Deus Todo-Poderoso, hoje eu entrego o meu coração a Ti. Vem à frente, nós vamos orar a Deus, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos nos entregar ao Senhor. Oh Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus soberano, oh Pai Todo-Poderoso, Senhor, Tu és um Deus de milagres, Tu és o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, é o princípio, é o fim, o Senhor tem vida para nós, o Senhor virá nos buscar, nós somos Teus filhos amados do Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar, ó Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, eu quero colocar tudo que nós temos nas Suas mãos, eu quero Te pedir perdão, ó Deus, porque nós estamos vivendo uma vida que talvez não seja o plano perfeito que o Senhor tem traçado para nós, mas agora nós nos rendemos ao Senhor, nós queremos, Senhor, mudar, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo,
nós queremos ser verdadeiramente moradas do Senhor, nós queremos que o Senhor haja na nossa vida, que o Senhor atue na nossa vida, que o Senhor vivifique o nosso coração, que o Senhor nos incline para as coisas do Senhor. Nós queremos de vitória, ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa, ó Deus, abençoa poderosamente, derrama a tua unção, derrama o poder, ó Deus, em nome de Jesus, na vida dos jovens que estão aqui nesta noite. Pai Todo-Poderoso, derrama a unção de cura, de restauração. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, nós queremos sair daqui tocados, transformados, renovados pelo Senhor. Nós declaramos que todo o poder é Teu, todo o poder é Teu, Senhor Jesus. Nós louvamos o Teu nome, nós declaramos o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti e renunciamos tudo aquilo que não vem do Senhor hoje. Pai, em nome de Jesus, traz vida para esse lugar, traz vida para o Teu povo, traz vida para esses jovens, Deus, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus.